Escola Dominical, primeiro trimestre 2023, aviva a tua obra. Lição 9. Tema da lição, o avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. Verdade prática. Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe. Atos 19 versos de 1 a 7. Introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Ponto de número 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19 versos de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência de salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois, receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Ponto de número 2. O nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja.
Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registros de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo, e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade, que sofrerá com hérnia por 9 anos, foi curado. Um outro homem, que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Ponto de número 3. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados de pesquisas atuais, o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Os pentecostais somam-se cerca de 45 milhões, sendo que destes 20 milhões pertencem às Assembleias de Deus. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na Palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil.